Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz esteja com todos vocês. Espero que todos estejam se cuidando, passando por esse tempo difícil, né? Com esperança, com fé no coração. Espero que principalmente os mais idosos estejam em casa, se cuidando. E nós, a nossa igreja decidiu ainda continuar nesse isolamento social até para prezar a saúde dos irmãos. Mas certamente estamos com saudade dos irmãos, né? E parece que cada dia vai passando a saudade aumenta, porque estamos se vendo nada, né? E aí a gente tem saudade. Eu quero trazer aqui para os irmãos, nessa manhã, um texto de louvor e um texto de confiança, que está lá no Salmo 146. Se você quiser aí acompanhar com a sua Bíblia, Salmo 146. Esse salmo aqui nos deixa, irmãos, nos chama de forma pessoal, para cada um de nós, né, a louvarmos a Deus, né? E nós, apesar de todos os problemas e das dificuldades que nós estamos passando, que o mundo está enfrentando, nós temos sim motivos, irmãos, para louvar a Deus, né? E além desse salmo ser um salmo onde ele nos orienta ou nos lembra de sempre louvar a Deus, apesar das circunstâncias, ele também é uma exortação a confiar em Deus, né? E num tempo como esse, o que a gente precisa é confiar no Senhor, né? Ter todo o cuidado, é claro, mas confiar principalmente em Deus. O salmo diz assim: Aleluia, ó minha alma, louva o Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Quando lhes sai o espírito, eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia, cessam todos os seus planos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio e cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles existe, e guarda a verdade para sempre, que defende os oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege os peregrinos e ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará para sempre. Que bonito essa parte, né, meus irmãos? O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará por todas as gerações. E no final ele diz, aleluia, né, que significa louvado seja o nosso Deus. E aqui, amados irmãos, nesse salmo, né, ele nos orienta a essas duas coisas, né? Primeiro, a louvar a Deus em todo o tempo. Mas, pastor, como que eu vou louvar a Deus num momento como esse, né? Se nós partimos, amados irmãos, da primícia de que a nossa fé ela não se baseia naquilo que nós vemos, ou na situação, ou nas circunstâncias, tem todo sentido. E é isso que o salmista está dizendo. Louvar a Deus, né? Louvar todo o tempo. Porque nós temos, sim, motivos, né? Se lembrarmos em tudo que Deus fez em nossa vida, não é uma crise mundial que vai nos fazer retroceder nesse exercício de louvar a Deus. E também ele ensina a gente, ele exorta a confiarmos em Deus, como nós vimos aqui nesse salmo. E aqui, irmãos, em nossa peregrinação, nessa terra, nós estamos sempre correndo o risco de negligenciar aquilo que é mais importante, né? O louvor grato a Deus, tá? E nós sabemos que nós somos frágeis, né? E a gente também corre o risco de acabar negligenciando a fragilidade humana, e nós estamos vendo isso nesses dias, né? E dessa transitoriedade das coisas que existem hoje, né? Que são palpáveis, que a gente consegue conquistar. Com isso, passamos a depositar esperança nessas coisas, vejam. A gente acaba depositando esperança no governo, acaba depositando esperança em bens, acaba depositando esperança em nossas próprias forças. E o fim de tudo isso é a frustração.
Eu acredito que o que mais trouxe lição para nós nesse tempo do coronavírus e toda essa crise que nós estamos passando é isso. E o salmista deixa isso muito claro, como a vida é transitória, né? Ele vai dizer: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio, e a esperança está no Senhor, né? E a gente vê aqui na palavra de Deus que ela nos exorta a confiar no nosso Deus, para que uma vez, amados irmãos, confiantes, troquemos a ansiedade, o medo, né, e o excesso de preocupação por louvores que brotam de um coração grato. E as bênçãos que nos cercam são muito superiores, amados irmãos, podem ter certeza, do que todas as crises que a gente tem passado e que tem nos afligido. Então, em primeiro lugar, cultive a confiança somente em Deus nesse tempo, né? Não só nesse tempo, mas em todo o tempo. Cultive a confiança em Deus para que a nossa segurança não esteja nos homens, nem nos governos, nem nas posses, nem mesmo na ciência, né? A nossa confiança deve estar em Deus. Talvez tudo que esteja ocorrendo no mundo hoje é para provar que todas as coisas, amados irmãos, e aqui eu separei algumas, né? Primeiro, que todas as coisas são transitórias. Até os homens têm seus dias contados. Vão-se os homens, vão-se os governadores, vão-se os poderes e os seus planos cessam, né? Acho interessante Tiago, capítulo 4, do verso 13 até o verso 17. Esse texto ele vai dizer assim para nós. Tiago, capítulo 4, verso 13 e até o verso 17. Talvez eu não leia todo, mas diz assim: agora prestai atenção, vós que dizeis hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa, né? Frequentemente, amados irmãos, nós podemos nos surpreender com o grau de confiança que nós depositamos em coisas que são passageiras. Empregos, recursos, poupança, saúde física e etc. Lucros e ganhos, né? E todas essas coisas que são quase como um escravizador das nossas vidas, né? Para que a gente possa possuir e obter todas as coisas. Uma hora de uma epidemia ou de qualquer problema ou de qualquer crise, todas essas coisas se tornam nada, né? E às vezes uns trocam, amados irmãos, esses valores, né, as convicções de fé por causa dessas coisas. E o que aprendemos com Jesus é que a chave para a gente se libertar desse estilo de vida, de confiar nas coisas materiais, né, confiar nessa estrutura terrena, né, está lá em Mateus capítulo 6, 25, quando ele diz: não fiqueis ansiosos por coisa nenhuma, nem fiqueis ansiosos quanto à vossa vida. Cultive a confiança somente em Deus, também, amados irmãos, para que sejamos bem-aventurados e felizes. É o que diz aqui o salmista no verso 5 e no verso 6, né? Ele vai dizer exatamente isso para nós, né? Para que a gente seja bem-aventurado, a gente deve cultivar a nossa esperança somente em Deus. E ele diz assim no verso 5 e verso 6: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio, cuja esperança está no Senhor. Aquele que mantém a esperança em Deus vive até no tempo como esse, pacificado, pois confia na provisão e no auxílio do Senhor. Ele é convicto de que Deus não o abandonará, e é isso que nós temos dito sempre, né? Falado para os irmãos: Deus não nos abandonará. Sabe que de Deus são todas as coisas, Ele é criador, Ele sustenta todas as coisas. Sabe que Jesus se preocupa com as suas necessidades, né? Jesus, Ele cuida de cada um de nós. Ele mesmo disse que até o fio de cabelo da nossa cabeça Ele sabe todos, né? E em último lugar, amados irmãos, conduza a sua vida em louvor e confiança. É um cultivo isso. É uma prática. E são escolhas, amados irmãos. São decisões. A gente deve decidir. Porque o salmista ele vai terminar com a demonstração da essência e o caráter de Deus. Com isso, ele justifica o motivo pelo qual nós devemos
louvar e confiar no Senhor. Sabe o que ele vai dizer? A partir do verso 7, ele diz assim, que Deus é defensor dos oprimidos, que Deus é provedor, né? É só olharmos para a natureza. Quem que sustenta todas essas coisas? Né? Eu fico pensando se Deus é tão bom, criou todas essas coisas com tamanho amor, e jamais permitirá que apenas um vírus invisível venha colocar tudo abaixo. Né? Ele ama tanto tudo que ele criou, ele te ama e ele tem cuidado de você também. Ele é provedor, o texto vai dizer que ele é libertador. Ele nos liberta do medo, da angústia, irmãos. Ele nos dá coragem, né? Deus cura o cego, traz luz à vida. Ele vai dizer o verso 8, né? O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama o justo, ou seja, Deus é bom e extremamente amoroso. Por isso que ele nunca deixará que nada abata os seus filhos. Deus levanta os abatidos, Deus acolhe os de alma ferida. Esse é o nosso Deus, amados irmãos. Com Deus tão bom como esse, nós devemos congratular a nossa vida em alegria, em fé e confiança. Né? Deus protege e ampara o pobre, as viúvas desamparadas, e ele ampara o órfão e também ampara o peregrino. O salmista está dizendo que o nosso Deus, nós devemos confiar nele, devemos louvá-lo até nessas circunstâncias, porque ele é tudo isso. Eu quero concluir, amados irmãos, dizendo que a nossa demonstração de louvor diante da vida é ser como o Pai é. Né? Como Jesus disse, como ele mesmo disse, sede santos porque eu sou santo. É parecer com Jesus. Por isso, aquilo que o salmista deixou nesses versos finais é a maneira como devemos viver. Dedicar nossas vidas em louvor é ter pelo próximo o mesmo sentimento que Jesus teve pelo outro, é prover também assistência para o outro. Esse tempo que nós estamos vivendo também tem sido uma oportunidade, claro, com todos os cuidados, né? Não estou incentivando ninguém a sair das suas casas e atender as pessoas, mas é tentar levar uma palavra de carinho, de afeto, de esperança para os seus amigos. Né? Hoje nós temos um grande recurso, que são as mídias sociais, por isso que nós estamos aqui, nós pastores, enviando essa mensagem para os irmãos. Prover isso, né? Defender os oprimidos, ajudar abençoando vidas de pessoas com a pregação do Evangelho. Ajudar a levantar os abatidos e amparar os pobres, o órfão e o refugiado. Então, amados irmãos, que nessa manhã você possa louvar a Deus, você possa confiar em Deus, cultivando esse louvor e essa confiança nele, apesar de tudo que está acontecendo. Né? E eu quero encerrar mesmo agora, amados irmãos, trazendo aqui duas palavras do Senhor Jesus sobre a paz, que nesse tempo é o que a gente precisa. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. Novamente, vou dizer aos irmãos o que eu disse no vídeo anterior. Deus irrompe, né? Aquela situação de medo com um grande brado de tenha coragem, não tenha medo. E outro texto também que eu gosto muito está lá no João 20:19, que diz assim: quando chegou a tarde naquele dia, o primeiro dia da semana, isso aqui depois da ressurreição de Jesus, estando os discípulos reunidos com as portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus chegou, colocando-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Diante do medo dos discípulos, Jesus disse para ele essas palavras: tenham paz, paz seja com vocês. Então, amados irmãos, não turbe o coração de vocês, tudo vai passar, nós estaremos juntos novamente adorando o nosso Deus. Grave no coração isso, continue louvando a Deus. Continue confiando somente nele, porque ele é muito bom, ele é tudo isso que nós acabamos de ver nessa nossa meditação, e a palavra de Jesus sempre será essa, e a minha também, sempre será para você: tenha paz no coração, não tenha medo, porque ele é a nossa salvação. Deus abençoe, continue se cuidando, fiquem com Deus.